Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. No final da explicação do dólar, havia mencionado essa região aqui como possível ponto de inflexão para a venda, porém ele respeita a mínima do dia anterior, faz o teste e aí dá realmente a ignição para o movimento. Inicialmente, a gente, embora tivesse um alvo de médio e longo prazo, nós teríamos que testar a máxima dessa região, né? Porque ele já tinha testado a mínima, ele não rompe, ele respeita ela, bate várias vezes, inclusive tenta fazer um padrão xícara aqui para continuar de venda, mas ele não consegue romper a mínima, mostrando que é um suporte importante. Bom, depois que ele cria então a frequência vendedora, ele fecha a frequência para compra e ele repete essa estrutura. Então, o que a gente tem agora? A gente teria então essa continuidade de compra até o teste dessa região, cuja região ele testa, ó, ele até faz um micro rompimento e volta. Tem uma trend passando aqui, só que o que a gente precisa observar agora? Qual é o comportamento do preço em relação ao dia de hoje? Por quê? Porque nessa região aqui que ele rompe e volta, ele pode estar falhando, tá? Existe essa possibilidade. Como a gente tem um ajuste envelope aqui, nessa região aqui de baixo, então temos que observar dois cenários. Ou ele abre em gap de baixo e começa a subir, para seguir na continuidade de alta, e que é um cenário propício para isso. Ele abre nessa região, próximo ajuste e sobe, ou ele abre no preço e vai rompendo, tá? Negando então a continuidade da máxima e deixando esses alvos aqui para um momento posterior. Então, buscando aqui esse rompimento dessa trend e inclusive vindo buscar o fechamento do gap dessa região. É uma possibilidade também. Se for confirmado o fechamento de onda 3, para ele dar um movimento de choque aqui nessa região para a continuidade do movimento e um movimento mais lateral. Existe essa possibilidade, tá? Ele está num topo, está lateralizando o topo com tendência de alta, mas temos gaps para fechar, inclusive esse aqui, né? Temos um gap aqui para fechar, deixa eu ver onde está. Esse aqui já foi fechado. Tem que ver essas marcações aqui. Você já fechou todos os gaps aqui de baixo. Esse aqui ainda não, ó. Esse aqui da região dos 5.400, tá? Então, vamos observar isso. Agora sim, olhando pelo movimento da macro, tá? Então, lembrando, ele testa a máxima dessa... Ele testou a mínima na abertura, ele usa isso como suporte e alavanca para a máxima do dia 11. Só que ele não testou a macro ainda. A macro, ela tá aqui, ó, nessa região aqui, ó, do dia 9, deixa eu ver, deixa eu só tirar os estudos. Aqui, vamos de novo. A macro, ela vem desse suporte aqui, ó, e sobe sem correção, tá vendo? Sobe sem correção. O preço, o tempo todo trabalhando, dentro desse dia aqui, desse movimento macro aqui, ó. Então, vamos supor que a gente olhe dia a dia como no day trade, sem olhar uma continuidade do preço. A gente estaria olhando o dia 10 como referência. No dia 10 eu tenho uma máxima e uma mínima. O que eu observo nos 2 dias subsequentes? O preço trabalhando dentro dessa região, tá? Isso que eu vejo. Da máxima à mínima, eu vejo o preço trabalhando dentro dessa região, tá? Esse caixote aqui, com uma leve tendência alta para testar a macro. Então, quando eu falo em teste macro, é isso. O que eu devo fazer? Eu devo localizar o fundo, o suporte, né, que iniciou esse movimento. Aqui eu devo traçar, então, da mínima para a máxima, um fibo de preço, não é o fibo de projeção. E dentro dessa estrutura, eu observo que ele não está conseguindo perder ele não está conseguindo passar, né, dos 80% dessa região para fazer aquele teste do topo do dia 12. Então, existe uma expectativa que hoje ele até abra nessa região de suporte
do day trade, né, do dia a dia, não da macro, né, essa região aqui. É próxima a essa região, porque o ajuste ficou aqui embaixo, a VWAP, que são pontos de teste, para que ele volte a subir, estoure. Então, esse topo aqui do dia 12 pega essa liquidez. É uma possibilidade. Lembrando que os alvos mais longos são esses aqui, né? 5,705, 5,758, enfim. Temos regiões aqui. Importantes até. Mas, como eu falei, são regiões de médio e longo prazo. Mas, de mínimo, a gente ainda tem dívidas aqui na micro, né? Na parte inferior, temos alguns pontos de dívida, de liquidez. Então, assim, o que o mercado ele anda, né? Ele anda mais livre, com mais liberdade, a partir do momento que ele busca a liquidez de regiões inferiores, então ele anda com mais liberdade para cima. Enquanto tiver muitas dívidas, muita liquidez, ele fica dando preço aqui, testando, né, entre a máxima e a mínima. Lembrando que se nessa segunda tentativa aqui de teste da região de 80, ele seguir falhando, aí ele vai voltar para a mínima. E aí a expectativa é que ele vai buscar a região de 20%, que é até essa aqui, ó. Que eu vou marcar pra cá, tá? Então, se ele falhar macro, ele pode voltar para essa região de mínimo, ou até essa região de 50% da macro, ó, tá? Que acaba sendo o nosso suporte de referência. Então, aqui tá o 50% da macro, e aqui o 20% da macro, tá? Essas são as regiões que a gente tende a buscar. E essa de 30, tá? Vou ampliar um pouco ela aqui. Ó, essa aqui é a de 30 da macro. Então, temos 30, 20, 50 como pontos essenciais hoje para análise, tá? E se caso ele rompa tranquilamente agora, no terceiro toque da região de 80, então a gente vai pro topo do canal. Lembrando que ele pode começar aqui embaixo e ir subindo, né? Rompendo todas as métricas aqui dessa região aqui. Identifiquem os pós, identifiquem os pivôs e identifiquem as amplitudes. Isso é bem importante também para quem gosta de trabalhar com essa técnica, né, de estratégia. Como eu tinha feito, não foi intencional, tá? Eu tinha deixado ontem no vídeo já marcado essa linha vermelha, e o mercado realmente ele desce, né, respeitando ela, como se fosse uma cunha, mas ele cria uma frequência depois logo em seguida compradora, e quando o mercado fecha a frequência, a gente tem que deslocar a barra, então a gente faz esse movimento aqui, ó, de aferição da frequência em V que ele fecha. Então ele fechou uma barra de 23 pontos para venda e fez uma barra de 21 pontos para compra. Isso me chama um alerta porque a partir do momento que a amplitude vendedora é um pouquinho maior, o mercado ainda está em tendência de baixa. Agora ele muda, ó, nesse ponto aqui. O que ele faz? Ele aumenta um pouco mais a barra de 23 para 27, 28, causando uma exaustão do movimento vendedor, e aí ele muda. Inclusive, ele manipula esse fundo formando uma xícara de continuidade vendedora, só que ele não consegue completar a alça, vamos assim. E para quem gosta de análise técnica, aqui tem um padrão também de reversão, é praticamente também uma cunha. Lembrando que eu tinha também colocado essa barra e essa como uma continuidade do movimento comprador para os testes, e o movimento está sendo respeitado até o teste de 80, cuja ele bate, ele fura uma microestrutura, deixando um candle aqui, mas ele volta. Um fechamento bem atípico, normalmente a gente não vê um fechamento em triângulo simétrico, a gente vê sempre um fechamento mais linear, né, mais sem muito volume, né? Então, isso chama atenção, aumentando o nosso caixote aqui do fechamento do dia de hoje no dólar. Tem uma trend passando aqui embaixo, tá na região de decisão dos 80, se volta. Então, a gente tem vários pontos aqui para analisar. Se formos colocar TP marcações, deixa eu botar de volta os indicadores no gráfico.
muita coisa, não gosto de trabalhar poluído assim, são só para pontos de decisão. A gente tem um estudo de bandas, né, que a gente está usando lá na nossa mentoria, assim como a gente está, para os mais antigos da mentoria, a gente está com o método das estruturas nesse momento. Então, a gente está com bastante informação, mais para acompanhamento, tá? Lembrando que a Zeus tá cruzando, apontando para baixo no dólar, e a Golden Line tá para cima, mostrando que pode ser um ponto de inflexão vendedora devido a esse triângulo simétrico aqui. Bom, vamos lá. TP Marcações mostrou o que para nós? Vamos lembrar da técnica de base do método do Trades Próximo, que é a primeira lá que vocês usam, tá? O mercado respeitando a região, quando ele abre, ele cria uma amplitude inicial nos primeiros 10 minutos, tá? Uma amplitude de 16 pontos de média, tá? Depois a gente ajusta ela. Ok, então a amplitude mostra o quê? Que o mercado ele abre, testa o fechamento do dia anterior, fica acima, mostrando uma leve tendência de alta. Lá no método também, uma das coisas que a gente precisa fazer é a classificação do primeiro candle do dia. Então, com participação à compradora devido ao pavio, praticamente, deixa eu botar aqui para vocês, 50% comprador, 50% vendedor, o que leva ele realmente a fazer essa manipulação para venda e depois uma exaustão aqui no fundo para reversão. E depois vocês vão só fazendo os trades dos alvos. Então, vamos supor, ele cria aqui um pivô vendedor, então eu vou trabalhando dentro da ferramenta do TP Marcações. Depois que ele perde o fundo, tá? Ele pode pagar aqui, ó, a primeira amplitude, tá? Ele vem muito próximo dela, inclusive, tá? Então, a gente considera que ele negou a primeira amplitude para continuidade de venda. Ó, ele não toca nela, tá vendo? E aí, no segundo ponto, a gente observa ganho de ajuste, ganho de VWAP, então a gente vira a mão para compra. Então agora ele vai pagar as compradoras. Então, quando ele ganha 50% do primeiro candle e faz um pullback em cima, a gente compra de novo. Esse é por isso que vocês usam essa ferramenta de marcações, ó. Tá? Aqui ele já paga, ele já consegue romper a amplitude da abertura, que é o preço da abertura, tá? E começa a andar de lado um pouco, acumulando, até o rompimento final, onde ele vai lá, próxima amplitude 1, ó, paga amplitude 1, volta, faz um pullback, e aí fecha o mercado. Ou seja, se você for marcar da mínima para quem comprou, né, lá na mínima, ele levou esse trade até essa região, ele pagou 3 vezes, vamos colocar assim, pagou o padrão e mais 2 desviou o padrão, um para baixo e um para cima, mas quem comprou na mínima, conforme o fechamento da frequência, teve um lucro maior. Então, aqui a gente usa TP Marcações mais para scalps, operações pequenas, curtas, né, mais no dólar, tá? Porque o dólar, ele anda bastante, acumula bastante para depois andar. Então, essa é a técnica que a gente usa lá no TP Marcações. Chegando no TP Marcação, daí nós vamos trabalhar com os pivôs. E aí chegamos num momento interessante do dia, tá? Novamente, quem está na mentoria está aprendendo a fazer o cálculo dos pivôs, que são as projeções de Fibonacci em cima do pivô do dia. Então, reconhecimento de estruturas, enfim. Sempre que o mercado fecha um triângulo simétrico, a gente busca ali analisar a tendência, tá? É importante isso também. Mas quando eu tenho um pivô vendedor e quando que eu tenho um pivô neutro. Nesse caso aqui, essa xícara que ela inicia no final de um pivô vendedor, ó, ela tem uma neutralidade, ou seja, é um ponto de decisão para troca de mercado. Então, se ele estava vendedor a gente já sabia desses alvos compradores, então aqui era o ponto de virada de mão,
tá? Então, na verdade, eu compraria aqui, tá? Mas existe um outro ponto que falo sobre esse momento aqui, ó. O rompimento do triângulo simétrico para cima. Ele não rompe os fundos, ele mantém um suporte aqui. Mas quando ele rompe aqui, ó, é o momento de observar um pullback na região de média de 200 ou level up para ele subir, tá? Então, quem comprou o rompimento do topo do triângulo simétrico e pacientemente aguardou essa manipulação passar, pegou aí uma pontuação também interessante. Lembrando que a melhor compra sempre é a dos fundos, né? A gente sabe disso. Mas que existiu esse momento aqui de pegar aqui o ponto máximo, né? 20 pontos, não foi muito, 17 aqui. Agora vamos falar um pouco mais sobre isso. Opa, aqui ó, nesse ponto aqui. 26 para quem pegou no pullback e para quem comprou no fundo, nesse ponto aqui, quase 50 pontos, tá? Agora o poder das amplitudes. A métrica que eu ia falar do pivô também é o seguinte, a gente usa a projeção. Então, qual é a projeção, né? A partir do momento que eu identifico a troca da nossa polarização, né? Aqui ele estava vendedor. Aqui nesse ponto, eu sempre vou olhar a marcação do pivô nos fundos, ó. Então, um pivô, um triângulo simétrico, ele tem que ter um início, uma ou duas máximas, aí a gente usa um ponto médio, se for o caso, e mais uma mínima, tá? Então, a gente vai trabalhar de 3 a 4 pontos nele, porque às vezes o topo, ele tem dois topos, né? Um maior e um menor. Então, a gente usa um ponto médio para ele. E o fundo vai ser sempre a abertura e fechamento da triangulação do preço. Por isso, triângulo simétrico. Quando eu tenho tendência para baixa, o fechamento ocorre abaixo da abertura, ó. Aqui, ó, nesse ponto, mostrando uma tendência para baixa ou uma exaustão do movimento. A partir do momento que o do lado é comprador ou é neutro, eu tenho que observar se ele não rompe a mínima da região do triângulo simétrico, há uma mudança de mercado, como ele faz. Projeções, como que eu faço? Pego o preço, né, projeção de Fibonacci, vou colocar no topo e vou colocar no fundo sempre da maior estrutura, porque é ela que está engolfando a frequência menor. Então, aqui que eu vou colocar a minha projeção, ó. Tá? Então, se o mercado for vendedor, eu já tenho alvos para venda. E mercado comprador, como que eu calculo? Bom, aí existe dois viés. A continuidade do preço, que eu tenho que olhar para o dia anterior, como o mercado fecha gap, então eu vou buscar uma triangulação, que é essa aqui, entre o fechamento do dia anterior e o primeiro pivô de hoje, onde ele mostra aqui uma grande triangulação, tá vendo? Mostrando também dois topos, né, no nosso triângulo simétrico. Mesma coisa, eu vou pegar o lado maior aqui. Então, eu vou pegar a projeção, a mínima para a máxima, e vou fazer a projeção seca, vamos dizer assim, como a gente fala. Tá? E vamos observar, o mercado foi aonde? Para reversões, ele vai respeitar 50%, 61,8% para as reversões. Nesse momento, ele respeitou 61,8%, que coincidiu com o teste de 80%. Tá? Então, ele pode desabar daqui? Pode. Se caso ele volte, aí a gente tem a região de 100%, que é um dos alvos, que eu acho que eu coloco sempre como um dos mais conservadores. A partir do momento que ele ganha o 61,80, ele vai buscar 100, que fica no 5,630. E se ele ganha 100, aí ele vai no alvo, que é o alvo padrão do Fibo, que é o 61,8, que é no 5,649, tá? Essa região aqui. E acima disso, 200, 300, enfim, o que ele pagar, são alvos extraordinários, tá? A gente tem
essa métrica, sempre. O triângulo menor, que na verdade não é bem um triângulo, ele está fazendo um padrão de cúpula, é uma xícara, né, um cup, invertido, como se fosse até padrão vendedor. Aí eu teria que sempre conciliar os pivôs. O que eu acho interessante, quando a gente tem um padrão vendedor, um padrão neutro, aqui não tem como tirar a Fibonacci dele, porque a abertura e fechamento estão em ponto zero, então não há uma aba maior ou menor para dizer a tendência compradora ou vendedora. Nesse caso, ele foi montado aqui apenas para tentar configurar a letra W maior, só que é uma letra W fraca, né? Quanto mais pivôs, aliás, quanto mais candles forem utilizados para montar uma figura, mais fraca ela parece ser. Então, aqui por isso que eu digo, ela pode estar indo só num ponto de reversão, tá? No macro, eu vou considerar com mais força sempre as figuras com menos candles, mas que dão alvos de maior volume. E quando tu tem um W maior, a sensação é de que o volume foi pequeno, que ele foi construindo isso realmente para uma falha. É como se fosse um fake. E por que eu falo em fake? Porque o W que se forma aqui é fundo duplo, né? Fundo neutro. Então ele acaba não sendo o W padrão ouro, que eu vou repetir para vocês, que é esse aqui, ó, tá? Ok, esse é o padrão ouro. Ou até esse aqui, dependendo do volume que entra, porque aqui ele faz um sprint de liquidez e sobe, também pode ser. Normalmente esse aqui vai para alinhar topos, para depois reconfigurar, e esse sobe reto sempre. Essa é a diferença deles, tá? E, bom, ok. Então falamos bastante do dólar, falamos do pivô, falamos da técnica, né? Como analisar uma triangulação com tendência, aqui a tendência para baixa, a perna maior é a vendedora, frequência vendedora, e quando ele for comprador, ele vai estar executando pivôs sempre com a parte da venda dentro dos 20, 30, como se fosse realmente só um pullback, tá? Então aqui não tem gente que enxerga isso aqui como micro pivô, não sei, não enxergo assim, enxergo como um teste de máxima da região anterior, mas vai da análise, né? Aqui novamente mais uma triangulação, aqui sim tem um pivô, a gente observa claramente ó, a trend, ele fazendo uma mínima, uma máxima e uma mínima, colocando novos alvos aqui também, ó, pra compra. E aí a gente aproveita e vai fazer análise. Quando são os primeiros, eu gosto de fazer análise seca, né, principalmente o primeiro pivô do dia. Quando ele constrói a auto-reafirmação, né, se reafirma, ou seja, está subindo e fazendo pivôs compradores, então aí eu gosto de usar a técnica de colocar no fundo do novo pivô. O que seria? Eu pego a mínima do movimento, a máxima, daí eu uso já a projeção. E eu vou colocar ele na mínima, mas não na mínima dele, tá? Sempre do pivô do lado. E não sempre na mínima do pivô do lado, mas o segundo fundo. Ou esse aqui, dessa lateralização, ou esse aqui, do fechamento, tá? E aqui eu vou buscando a análise do preço. Ó, ele quase foi em 100%, tá? Então, o mercado realmente mostrando uma falha no dia de ontem das compras, né? Porque tá chegando quase no 100%. Justamente essa região aqui, tá? Eu até vou incluir um 80 aqui pra gente ver se não deu congruência de alvos. Quando isso acontece, de dar essa congruência de alvos, ó, como ele foi no 80, ó, tanto o pivô da abertura, lá que a gente marcou, aliás, abertura não, esse pivô macro aqui, ó, que une o fechamento com tanto esse pivô macro que deu esse alvo aqui em cima de 80, quanto esse pivô que se constrói já de tarde, a partir das 14 horas, 12, 15 horas, ó, ele mostra que o teste foi no 80, ó, tá vendo?
Então, tô com 2,80 na mesma linha de preço, tá? Então, quando isso acontece, tá? Significa, claro, quando tu tá construindo e analisando. Tu observa que foi um teste executado com perfeição na linha dos 80. Pode voltar tudo agora? Pode voltar. Pode voltar só até a média de 200 e também tentar pegar 100. Pode abrir aqui embaixo, em cima da VWAP ajuste e subir para tentar pegar o 100. Mas também pode só descer agora. E aí vamos observando. Por quê? Porque o ajuste está muito longe do preço. A VWAP está muito longe do preço. E normalmente o dólar ele precisa revisitar essas regiões antes de subir. Então ele pode vir, tá? Para a queda agora. O que a gente precisa observar? O comprimento dos fundos anteriores. Então, se cada fundo é um ponto de liquidez, o que a gente vai observar? Um pivô em continuidade vendedora, se ele abre no preço e desce, por exemplo, se ele vai perdendo os fundos anteriores, tá? Então, outra coisa que eu preciso, que o meu pivô que vai ser formado seja o vendedor. Então, o que ele vai fazer? Ele pode fazer um topo duplo aqui e descer, tá? Formando o nosso padrão M. Ou ele pode lateralizar em cima da abertura do preço, criar um sweep, ó, pega a liquidez dessa região, para depois descer. Pode ser também, formando M. E ele pode só fazer uma triangulação de preço, mostrando um pivô vendedor, onde essa região aqui é maior. E ele vai confirmando, né? Testando aqui os 50% primeiro candle, fazendo um pullback vendedor e descendo, tá? Então, se o mercado de dólar for vendedor hoje, vocês vão observando a formação do preço nessas estruturas e nesses sinais, tá? Então, desculpa aí o vídeo bem longo aí, foi um vídeo aula, né, mostrando com análise do recap, mostrando tudo que a gente precisa olhar para a quantidade ou reversão do preço, porque afinal estamos falando de day trade. Ok, índice está naquela região vendedora, índice deu uma venda linda também de abertura ali, como nós falamos, né? A tendência do índice era vendedor, tá, o tempo todo. Tá, vamos olhar as notícias de hoje, quarta-feira, aliás, terça-feira, dia 15. Ó, nós temos notícia 9h30, ó. Previsão menor de inflação de 2,9, anterior 2,8, consenso 3. Se isso aqui estourar, vir acima de 3 pode dar problema. Mas vamos lá. Então vamos olhar isso aqui. A gente tem notícia 9h30. Gente, a gente vai ter muita notícia 9h30. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. 4 notícias, 3 touros no dólar. E depois o discurso do FED, que também oscila bastante o mercado. É isso aí, tá? 9h30, hoje o mercado vai balançar. Tá bom? Bom, sabendo das notícias, índice em cunha, rompeu para cima, lateralizou, buscou liquidez de fundos. Aqui, ó. Buscou liquidez de fundo. O que ele pode fazer? Agora ele pode virar estrutura de alta. Pode. Tá? Fazer aquele N bonito que a gente gosta. É uma possibilidade. Se o dólar seguir descendo e houver consenso para o índice subir. Alvos da subida. Agora a gente vai usar a regra dos pivôs. Tá? Vocês têm pivôs com fundos para cima? Temos. Então vamos usar eles como referência para os alvos da abertura. Projeção mínima, máxima e o segundo fundo, né? Lembra disso. Região. Tá? Observando os alvos aqui. Tá? Essa região de 137.545 é um alvo em potencial para correção
dessa venda. Vou até marcar uma linha aqui, ó. 137.534, 137.525 seria o ponto aqui, tá? Vou pôr até um alarme. Por que eu vou pôr um alarme? Bateu ali, ele pode voltar a cair, né? Ele vai subir e pode voltar a cair. Então, ele tem uma estrutura interessante aqui nessa região, tá? Lembrando que ele não ganha máxima do dia anterior, então ele pode realmente bater somente aqui e descer. E lembrando que seria um teste de máxima, porque ele não rompeu a mínima. Ele não rompeu. Ele cria uma mínima e não rompe. Então, ele pode vir para teste de máxima. Ah, mas ele rompeu a mínima do dia anterior. Sim, rompeu a mínima do dia anterior. Mas aqui é uma continuidade do preço. Então, agora ele pode corrigir, continuar não ganhando a máxima, vindo no máximo até aqui no 61, para pegar essa liquidez desse ponto, né? Tá? E aqui ser um ponto de venda novamente, tá? Se o dólar azedar demais, aí ele rompe esse 61 e vai fechar esse gap aqui de cima. Vamos sonhar um pouquinho, né? Vamos sonhar um pouquinho, tá bom? Ó, na região dos 300%, tá? A gente tem esse gapão aqui para fechar, tá? Teste de mínima e teste de máxima da macro, tá? Eu não tô dando tanta ênfase no índice, porque eu acredito que ele vai recuperar, tá? Eu estou um pouco aborrecida com algumas coisas do país, a política atual do nosso país, ó. Tá? Mas enfim, minha opinião, não é de todos, né? VWAP mensal, VWAP semanal. Lembrando que metade do mês a tendência é os seus ativos irem buscar sua liquidez na mensal. Então, pode ser que o índice feche o gap e o médio e longo prazo busque essa região de 140 novamente. Mas, enquanto isso, a gente precisa ter uma estrutura melhor. E a estrutura atual é uma grande cunha no macro, ó, tá? Ele tem que observar se vai ter esse rompimento e se isso acontecer, se vai subir e até o final do mês chegar na mensal, o que é habitual, né? A gente sempre observa o ativo a partir do dia 15 indo já em direção às suas VWAPs mensais. Certinho? Então, observem hoje uma pequena explosão a partir das 9h30 para cima do índice. E se o dólar não ganhar a região, uma explosão para baixo, fechamento de onda 3 em busca de ajuste aqui embaixo no dólar. Tendência do dólar para baixo, índice para cima, numa visão aí geral. Tá bom, pessoal? Meia hora aí de aula. Índice, não explorei tantos detalhes, depois eu vou analisar ponto a ponto, liquidez e tal, os pós, mas é isso. Até mais, sucesso a todos!